Fala galera, beleza? Vamos continuar trabalhando com análise conformacional. Tá? Nós já vimos na aulinha anterior o caso do etano. Mostrei para vocês que nós aqui vamos estudar a rotação em torno do eixo de uma ligação simples, tá bom? O etano é o caso mais simples de todos, claro, são dois carbonos e a ligação simples entre eles. Agora, a gente vai expandir um pouquinho para uma molécula um pouco maior, para que a gente possa ali, agora sim, né, ter noção de mais coisas já conhecidas, né, análise conformacional. E a gente vai trabalhar agora com um caso muito importante, que é o butano. Ok? Nós vamos trabalhar com ele agora e vamos falar tudo que for necessário, tá bom? O butano é um hidrocarboneto bem simples para a gente, são 4 carbonos, ok? 4 carbonozinhos aqui na nossa cadeia e nós vamos analisar o eixo, não é? De uma ligação simples, a rotação em torno desse eixo. E existem aqui duas possibilidades, não é? Ou eu faço a análise entre o carbono 1 e 2, existe aqui uma ligaçãozinha simples, né? Ou eu vou fazer a análise entre os carbonos 2 e 3, tá bom? Porque se eu fizer a análise aqui entre o 3 e o 4, é a mesma coisa que o 1 e o 2, não é verdade? Que eu estaria contando da direita. Então, nós temos essas duas possibilidades. Ou eu analiso 1 e 2, ou eu vou analisar 2 e 3, tá bom? E neste caso, a análise 1 e 2, né, entre os carbonos 1 e 2, a rotação em torno dessa ligação, ela não me daria nada diferente do que a gente já trabalhou no etano. No entanto, agora sim, a análise em torno da ligação C2 e C3, ela vai me dar coisas diferentes, tá? Então nós vamos fazer exatamente essa análise, tá? Então, a análise da rotação será realizada entre C2 e C3, tá bom? Exatamente aquela ligaçãozinha ali. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o butano, todo mundo vendo, 1, 2, 3, 4 carboninhos, certo? Nós vamos analisar exatamente a rotação em torno da ligação entre o carbono 2 e o carbono 3, ou seja, essa ligaçãozinha azul aqui que vocês estão vendo, tá? Então, aqui está o butano, a estrutura dele, e em torno dessa ligação, nós vamos analisar a rotação de 360 graus, tá bom? E aí, vamos falar tudo que é necessário, tá bom? E aí já sabemos como representar, não é? Nós já sabemos que o carbono de trás, né, que está aqui ó, no eixo da ligação, nesse eixo, o carboninho de trás, ele é representado pela bolinha, tá bom? Então, nós vamos colocar aqui, ó, o carboninho de trás, né, o carboninho que está atrás, legal, que é esse aqui, ó, no eixo da ligação. E esse carboninho que está atrás, no eixo da ligação, ele tem 2 hidrogênios, que estão aqui, e esse grupinho CH3, certo, gente? Aqui, ó. Se você está analisando o 2 e o 3, o carbono 3 ele tem 2 Hs e o CH3 aqui, ó. 2 Hs e o CH3. Então, eu vou representá-los assim, ó. Hidrogênio, hidrogênio, e vou colocar o CH3 aqui. Combinado? Que é exatamente, olha lá, o carboninho que está atrás. Ó. Deixa eu tirar aqui a ligação. Ó. No carbono a gente tem 2 hidrogênios e a gente tem o CH3 apontado para baixo. Combinado? Então, e a gente vai girar em torno do eixo dessa ligação. Gente, se eu quero girar em torno do eixo, eu mantenho um dos carbonos parados e giro o outro. Faz sentido? Faz. Então eu vou deixar o de trás parado. Tá ok? Então aquele pedacinho ali eu vou copiá-lo algumas vezes, porque ele vai ficar parado e a gente vai girar o da frente, tá bom? Então, deixa eu copiar isso aqui algumas vezes. Quantas vezes? Uai, se eu pensar ali que eu vou girar 60 graus por vez, né? Que é o que eu falei com vocês que a gente faz, em 360 graus, 6 estruturinhas, né?
Então, vamos desenhá-las aqui. Hzinho, CH3. Hzinho, CH3. Beleza. Foram 4. Opa. Aí não, né? 5. Aqui eu vou dar uma apertadinha. E 6. As bolinhas foram diminuindo com o tamanho, né? Com o decorrer do quadro ali. Olha lá. Então, estamos aqui com o carboninho de trás representado. Beleza? Aqui, ó. O eixo da ligação. O carbono de trás é esse aqui, ó. Certo? Então, 2Hs e o CH3 nele ligados. E a gente vai girar esse carbono da frente, tá bom? E a gente já sabe como é que esse carbono da frente é representado. É o triângulozinho, certo? Então, esse carboninho da frente aqui, ó, eu vou representá-lo com uma cor diferente, tá bom? Para facilitar para vocês. Então, sei lá, vou pegar o laranja, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o butano. Eu vou começar assim, tá? Poderia começar de qualquer forma, né? Desde que eu dê uma volta completa. Então, eu vou colocar assim, ó, carboninho de trás está aqui. No carbono da frente, ó, os 2 hidrogênios e o CH3 também, tá bom? Então, a gente tem o carboninho da frente representado pelo triângulo, certo? Então, aqui em cima eu vou ter o CH3, ó, o CH3zinho, e embaixo os 2Hs. Legal, não é? Então, essa molécula, da forma como está aqui, é exatamente essa estruturinha. Eu estou segurando nesse CH3 aqui, ó, na minha mão. CH3, os 2 hidrogênios aqui atrás, os 2 hidrogênios na frente e o CH3 para cima. Aqui, ó, os 2 hidrogênios na frente e o CH3 para cima. E aí, a gente vai dar uma volta de 360 graus. Então eu vou girar, ó, eu vou girar 60 graus, tá? Depois eu chego perto de vocês para representar, para analisar algumas coisas. Então, aqui, ó, vou girar 60 graus. Girei. Beleza? Então, eu vou girar no sentido horário. Quando eu giro 60 graus, esse CH3 que está aqui, ó, ele vem para cá. Então, esse CH3 fica aqui, ó. CH3, esse hidrogênio vem para cá e esse hidrogênio vem para cá. Né? Beleza. Então, eles estão ali, né, juntinhos. Beleza. Então, cadê? Aqui. Girei 60 graus. É essa estrutura. Quando eu giro 60 graus de novo, esse CH3 aqui, ó, ele vai vir para cá. Ó. Ok? Então, nós vamos ter essa estruturinha aqui. Ó. O CH3 está aqui. Ó. Então, ele veio para cá. CH3. Aqui vai ter um Hzinho e aqui vai ter outro. Beleza? Então tá. Aí eu vou girar 60 graus de novo. Então acompanha só o CH3. Ele vai vir para cá. Ó. Olha lá, 60 graus de novo. Perceberam? Então, nós vamos ter isso aqui. Ó. CH3 aqui. Um Hzinho vai estar aqui. Outro Hzinho vai estar aqui. Legal. Beleza, que é isso aqui. Ó. Se eu girar 60 graus de novo, esse CH3 vem para cá. Ó. CH3 aqui. Um hidrogênio em cima. Um hidrogênio embaixo. Tá? Se eu girar 60 graus de novo, esse CH3 vem para cá. Um Hzinho fica aqui e o outro Hzinho aqui embaixo, certo? E aí, se eu girar 60 graus de novo, aí é a volta completa. Estão vendo? Aí eu volto a ter exatamente o que eu tinha no início. Perceberam? Então, ali a rotação é em torno do eixo da ligação C2 e C3. Agora, presta atenção nisso aqui. Ó. Deixa eu pegar uma caneta, um lápis aqui, ó, mais fácil. Então, quando eu olho essa estruturinha, CH3 para cima, CH3 para baixo, da forma como vocês estão vendo aqui, ó. Vocês estão percebendo que atrás desse CH3 não tem nada. Nada. Aqui, ó, o CH3 está aqui, atrás dele não tem nada. Aqui, ó. Nada. Certo? Da mesma forma, desse hidrogêniozinho que vocês estão vendo aqui, ó, não tem nada na frente dele. Perceberam? Não tem nada. Desse hidrogênio aqui também tem nada na frente dele. Vocês estão vendo todos os 6, não é verdade? O CH3 de cima e o de baixo, os hidrogênios da frente e os hidrogênios de trás. Dá pra gente ver tudo. Deixa eu ver no vídeo. Ah lá.
Deixa eu ver. Aqui, ó. Estão percebendo? Deixa eu colocar um ângulo legal aqui. Aqui, ó. Vocês estão vendo tudo. Vocês estão vendo tudo. Agora, eu vou girar 60 graus. E aí vocês vão ver que isso vai ficar na frente disso aqui, ó. 60 graus, ó. Ó. Girei. Tanto faz girar para a esquerda ou para a direita aqui. Girei 60 graus. O que você está percebendo aqui, ó? Deixa eu usar o vídeo, a câmera, gente, que fica mais fácil para eu mostrar para vocês. Quando eu girei 60 graus, ó, olha só. Sai lá. Quando eu girei 60 graus, vocês estão vendo que esses grupinhos que estão na frente, ó, eles estão, ó, cadê? Vira para cá. Ah lá. Eles estão tampando os grupos que estão atrás. Tá percebendo aqui, ó, os grupinhos de trás? Ó, eles estão sendo tampados. Olha esse hidrogêniozinho aqui, ó, azul, ó. Ele está na frente do CH3 de trás. Ó. Estão vendo? Olha lá. Um tá tampando o outro. Então aqui, ó, esse Hzinho, ó, tá tampando o outro. Perceberam? Aqui, ó. Então, exatamente na frente um do outro. Ok? Aqui, ó, exatamente na frente. Esse CH3 aqui, ó, da frente, ele está tampando o hidrogênio de trás. Aqui, ó. Estão percebendo? Isso é um eclipse, né? Um grupinho tampa o outro. E assim, ó, eu giro 60 graus e eu percebo que agora os grupinhos da frente não tampam os grupos de trás. Perceberam? Aqui, ó, não tem nada aqui atrás. Quando eu giro 60 graus de novo, o CH3 que está na frente, ele tampa o CH3 de trás. Perceberam? Então, para cada rotação de 60 graus, ora os grupinhos vão estar eclipsados, né? Ora não. Então aqui está eclipsado. Isso tampa o de trás. Na hora que eu chego aqui, não tem nada na frente tampando o grupo de trás. Então vocês estão percebendo que aqui, ó, nesses casos, ó, quando a gente representa assim, quer dizer que o grupinho da frente está tampando o grupo de trás. Quando eu represento assim, não é? Quer dizer que os grupinhos da frente não estão tampando os grupos de trás. Mas e aí, Cris, para que isso serve? Ô, gente, quando você analisa a estrutura, não é? E este grupo não tampa nada atrás, isso quer dizer que aqui, ó, ele tem, né, menos repulsão, porque este grupo está mais afastado em relação aos outros. Quando, aqui é mais claro, quando esses dois grupinhos eles estão próximos, esses grupos, né, vão se repelir, ok? E eles vão ocupar espaço, não é? Então, quanto mais volumoso for esse grupo, mais eles vão se repelir, mais impedimento espacial existe, né? E mais difícil é a rotação em torno daquela ligação, tá bom? Então, quando a gente estuda essa análise conformacional, né, no butano principalmente, a gente já começa a ter noção aqui, ó, da importância, né, dessa análise, porque quanto mais volumoso for o grupo que estiver aqui, à medida que eu vou girando, mais repulsão vai existindo na minha estrutura, à medida que esses grupos maiores, mais volumosos, se aproximam, tá bom? Se a gente tiver que montar um gráfico para o butano, né, em relação à rotação, o que nós vamos ter é isso aqui, ó. Aqui, eu vou escrever um negocinho aqui de baixo, tá? Então nós vamos ter isso aqui, ó. A energia potencial e o ângulo. E aqui, o ângulo, ok? Então, de 60 em 60 graus, tá? Vou considerar que esse aqui é o zero. Aqui, ó. 0 graus, 0, 60, 120, 180, 240, 300 graus. Aí se eu girar de novo, dá o 360 que eu mostrei para vocês, que é essa estruturinha de novo. Legal. Então, deixa eu colocar aqui, ó, o 0, 60, 120, 180, 240 e o 300. Aí aqui o 360 seria exatamente o mesmo do inicial, tá bom? Então, vamos analisar uma coisa. Peraí, calma. Qual dessas estruturas é a mais estável? A primeira.
Por quê? Porque esses grupinhos CH3, que são os mais volumosos ali, eles estão mais afastados. Então, portanto, estando mais afastados, eles vão se repelir menos. Faz todo sentido. Aqui, ó. Você está analisando, né, exatamente isso aqui. Ó. Esse grupinho vermelho e esse vermelho, eles estão afastados. Então, eles se repelem o mínimo possível, certo? Então, a estrutura 1, a primeira, vai ser a mais estável de todas. Então, ela tem a energia potencial mais baixa, tá? Então, tá. Aí, aqui, ó, tá eclipsado. Esse grupinho tá na frente desse. Aqui também, aqui também. Isso quer dizer que existe um aumento na repulsão, porque eles estão mais próximos. Então, essa estruturinha, ela é menos estável do que essa, tá bom? E aí eu girei. Aí esses grupinhos eles não estão eclipsados, um não está na frente do outro. Isso quer dizer que a repulsão abaixou, certo? Sim, mas percebam a diferença. Aqui, os dois CH3 estão mais afastados. Aqui, esses dois CH3 já estão mais próximos. Então, mesmo que não esteja eclipsado, a repulsão ela já é um pouquinho mais alta. Ou seja, essa estrutura ela é menos estável do que essa. Tá bom? E aqui, vocês estão percebendo que os dois CH3, um está próximo ao outro. É exatamente isso aqui, ó. Os grupinhos estão próximos, ou seja, é onde eu tenho maior repulsão entre eles, não é? Porque eles têm a maior nuvem eletrônica. E ali naquele ponto, né, nesse momento da rotação, a energia potencial ela é mais alta. Isso quer dizer que é menos estável, tá? Essa estruturinha, vocês estão percebendo que é igual a essa, não é? A estrutura dos 120 e dos 240 é a mesma. A questão é que esse H3 está para cá e aqui ele está para a esquerda. Tá? Percebam que essa estruturinha do 300 ela é igualzinha à estruturinha do 60. Tá bom? Absolutamente igual. E claro que a do 360 vai ser igual a do zero. Tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. O que nós vamos ter? Começando aqui, do 0 grau. Começando do 0 grau. Aqui, essa estruturinha vai ter essa energia. Beleza? Então, essa energia aqui, para ela. Que vai ser o meu padrão. Estou começando dali. E aí, o que nós vamos ter? Ó? Daqui para cá a energia vai aumentar. Então, opa, preciso do ângulo, né? Tem que obedecer um ângulo aqui. Que eu coloquei embaixo. 60, 120, 180, 240, 300 e 360. Então tá. Então, o 60 está aqui. Então, nós vamos ter isso aqui, ó. A energia sobe até os 60, tá? Porque os grupinhos estão se repelindo. Legal. Daqui para cá, ela cai, porque eles não estão eclipsados. Mas não cai tanto a ponto de voltar a ser o que eu tinha, porque aqui eles estão mais afastados, aqui eles estão mais próximos. Então, eu caio. Deixa eu ver o 120. Tá aqui. Então, subiu, desceu. Ok? Então, aqui, ó. Desci. Deixa eu numerar as estruturas para ficar mais fácil. Aqui, ó. Essa estruturinha é a estruturinha 1. Então, ela está aqui. Ó. Essa estruturinha é a estrutura 2. Ela está aqui. Ó. Essa estruturinha é a estruturinha 3. Ela está aqui. Ó. É a de 120. Então, estrutura 3. Certo? Essa aqui é a estrutura de número 4, que é a menos estável. Então, quando eu faço a rotação aqui de 180 graus, eu tenho a energia mais alta de todas. Ok? Então aqui é o 4 no gráfico. E aí, o que eu sei? Que a 5 é igual a 3 e que a 6 ela é igualzinha a 2. Então, agora eu tenho um gráfico espelhado. Espera aí. Aqui, 240. Então, voltou. Eu tenho essa estruturinha. Né? A de 300 é igual à segunda. Então, eles vão estar na mesma altura aqui, ó. Ok? Oh, calma.
Deixa eu desenhar o gráfico aqui, 300, segunda está aqui. E a de 360 é exatamente a primeira, porque eu acabei de dar uma volta. Então eu volto aqui, 300, aqui. Então, esse é o gráfico que me mostra a variação de energia. Aqui é 4, aqui é a 5, aqui é a 6. Opa, gente, espera aí, né? Outras. Aqui é a 6. E aqui seria a estrutura 7, que é igual à primeira, tá? Se eu girar de novo aqui, eu obtenho a primeira estrutura. Ou seja, eu tenho uma variação de energia à medida que eu rotaciono em torno do eixo dessa ligaçãozinha. Ok? Então a análise conformacional, ela dá conta disso. Aqui é o momento mais estável. Girei. Opa, deixa eu deixar o de trás quieto. Aqui, ó. Tá aqui. Né? Não, tá assim para vocês. Então eu girei, ó. 60 graus. Subiu. Girei 60 graus. Ela abaixou. Girei 60 graus. Os dois estão próximos. A repulsão é muito alta. Ela vai lá em cima. Girei 60 graus. Ela cai de novo. Girei 60 graus. Ela sobe de novo porque está eclipsado. E aí, na hora que eu dei a volta completa, eu voltei na minha estruturinha inicial. Estão percebendo? Então, é exatamente isso que a gente, né, tem ali de agora em diante. Tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, vamos dar nome a essas formas, tá bom? Essa forma 1, deixa eu ver qual cor aqui eu vou usar com vocês. Pode ser azul, né? Essa forma 1 aqui, ó, ela é chamada de anti-eclipsada. Anti-eclipsada. Ok? Esse é o nome da forma 1. Deixa eu apagar isso aqui para a gente colocar isso aqui embaixo e em cima, para não embolar. Então, anti-eclipsada. A forma 2, ela é eclipsada. Certo? A forma 3, ela não é eclipsada. Nem a 3, nem a 4, tá vendo? Mas são formas nas quais aqui, ó, os dois grupinhos CH3 já estão próximos. Ou seja, ela não é a mais estável das anti-eclipsadas, tá? E aí, essas formas, elas recebem um nome especial. Elas são chamadas de Gauche. Tá? Gauche. Tanto lá quanto aqui, ó. Então, essa forma Gauche, né, é uma forma na qual eu tenho os dois grupinhos mais volumosos próximos, mas não eclipsados, tá bom? Aqui ele está eclipsada, e aqui também eclipsada. Beleza? Então, a eclipsada, né, é aqui, ó, ela é exatamente a eclipsada de cá. Apareceu? Apareceu. Então, é a mesma forma, certo? Essa gauche aqui é igual a essa. Aqui os grupinhos estão à direita, aqui os grupinhos estão à esquerda. Então, energeticamente, elas são iguais. Estão percebendo? E aí, graficamente, qual que é a variação de energia? Da primeira, daqui para cá, ó, são 16 kJ por mol. Tá? Daqui para cá, ó, da diferença entre a terceira e a primeira são 3,8 kJ por mol. Daqui até lá embaixo, aqui, ó, são 19 kJ por mol, tá bom? E o resto é igual, né? A diferença aqui, 3,8, né? Aqui os mesmos 16 que eu tinha lá no início e depois o zero, tá? 16 kJ. Ou seja, né? Quando eu analiso para o butano, a rotação em torno do eixo dessa ligação, né? O máximo de energia necessário para que isso aconteça é de 19 kJ, tá? Ou seja, é a barreira energética mais alta, tá legal? Ah, é alta? Não, ainda é baixa, tá bom? Mas eu percebo que à medida que esses grupos
ligados aos carbonos vão se tornando cada vez maiores, mais volumosos, com mais elétrons, mais variação de energia é observada para a rotação. Agora, galerinha, nós estamos falando de 4 carbonos, não é verdade? Imaginem ao trabalharmos, por exemplo, com uma proteína, não é? Uma fita proteica monstruosa, onde você tem ali milhares e milhares de carbonos. Não é? Imaginem ali a dificuldade em rotacionar em torno do eixo de ligação. E aí nós estamos falando de um eixo. Não é? Se eu pegar uma estruturinha com 50 carbonos, nós vamos ter ali 40 e tantas ligações para serem analisadas, não é verdade? E girar em torno daquela ligação cada vez se torna mais difícil e a barreira energética vai aumentando consideravelmente mais, tá bom? Por isso que, né, muitas vezes você tem uma proteína monstruosa e a gente encontra ela, né, no organismo, por exemplo, em uma dada conformação. Ou seja, espacialmente, quando a gente estuda aquela proteína, faz a análise conformacional dela, né, isso é tudo computadorizado, óbvio, mas a gente acaba obtendo uma forma tridimensional, que é a forma na qual você tem uma energia potencial mais baixa. E aí, a gente não pode esquecer, quando vocês estudam proteínas na biologia, né, quando vocês estudam as fitas de DNA, RNA e outras mais, a gente não pode esquecer que, à medida que esses grupos, né, e aí vou pegar só um pedacinho aqui para mostrar para vocês, ó. À medida que esses grupos, né, se tornam cada vez maiores, aqui, ó, vou pegar a mesma ligação, tá? Ó, olha só, olha o tamanho desse grupo, né? Girar em torno dessa ligação é muito difícil, né? Por quê? Porque eu tenho que agora movimentar um grupo muito maior para que a rotação aqui aconteça. E aí eu não posso esquecer, são várias ligações, não é? Então essa dinâmica ela pode acontecer em várias ao mesmo tempo. E aí quando essa estrutura enorme adquire uma certa forma, eu não posso esquecer que à medida que ela gira, uma parte dessa cadeia vai interagir com a parte da outra, né? Elas vão interagir aqui à medida que elas se aproximam. Então, podem existir aqui, né, ligações de hidrogênio entre pedaços da fita, não é? À medida que a rotação vai acontecendo. Você pode formar pontes de enxofre, como acontece em algumas proteínas, né? Em algumas fitas. Então, a gente tem uma dinâmica muito complexa. Né? Você pode ter cargas cátions e ânions, portanto, né, em pedaços dessa estrutura, e à medida que elas se aproximam, elas vão interagir fortemente. Então, quando a gente analisa essa conformação espacial das moléculas, a gente começa a entender a importância disso tudo, né, principalmente na aplicação biológica. Tá? Síntese de fármacos, né? A gente precisa construir uma droga para combater uma certa um certo vírus, por exemplo, eu preciso construir uma droga complexa que vai viajar pelo meu corpo, tem uma dada conformação e ela, ao chegar lá, ela tem que se encaixar perfeitamente para que ela possa agir, por exemplo. Mas até ela chegar ali, ela vai passar por meios nos quais há variação de pH, não é verdade? Um meio ácido, por exemplo, se for o estômago, não é? Há um meio mais básico se ela cai no intestino. Então, ela tem que passar pelo plasma sanguíneo muitas vezes e, portanto, né, vai interagir com muitas outras estruturas. Então, esse estudo, essa análise conformacional, ela é muito importante para a gente nesse sentido, tá bom? Então, até a próxima aula. Beijo para vocês.